sobre Brasília, Zaidan e ouvintes, nessa abertura aqui do Bandeirantes Acontece, a gente vai conversar com o nosso companheiro Márcio Rocha, porque o Márcio tá aí na cola do Rodrigo Pacheco, né? O Rodrigo Pacheco, essa decisão, né, acabou surpreendendo a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de manter a desoneração da folha de pagamento dos municípios, acabou causando aí um mal-estar entre os integrantes da equipe econômica, né? Zaidan, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, foi surpreendido com o ato do Rodrigo Pacheco, que foi anunciado na segunda-feira, mas os detalhes todos, as informações de momento chegam agora com o nosso repórter Márcio Rocha. Fala, Márcio, boa tarde para você. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde Olá, a Márcio. todo mundo que nos acompanha aí em São Paulo. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele fez um apelo, mais um apelo, para que os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, assumam o compromisso para que o governo consiga atingir as metas fiscais definidas pela equipe econômica. Para ele, o governo busca atingir esses objetivos enviando leis para que o parlamento aprove essas medidas e dê consistência fiscal às contas públicas. Isso porque o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, decidiu deixar parte da medida provisória que trata da desoneração da folha de pagamento perder a validade. E aí o governo deixou de arrecadar uma quantia bilionária em arrecadação de impostos, né, justamente por causa dessa perda de validade. O Rodrigo Pacheco alegou que as discussões sobre esse assunto ainda são grandes dentro do Congresso e ainda falta acordo para o parlamento, dentro do parlamento, analisar essa medida. Então, o benefício aprovado pelos parlamentares para municípios com até 156 mil habitantes continua valendo e Pacheco manteve apenas a parte do texto que trata do PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que agora teve a validade prorrogada por mais 60 dias. Na decisão, Pacheco argumentou que, pela regra da noventena, que é o prazo de 90 dias para que uma lei de alteração de tributos passe a produzir efeitos, as prefeituras passariam a sofrer as consequências dessa medida provisória a partir de agora, dia 2 de abril. Em vez dos atuais 8% da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, os municípios teriam que pagar 20% nessa mesma contribuição previdenciária se a medida provisória tivesse a data de validade prorrogada. E agora, o debate sobre esse tema dentro do Congresso Nacional vai ser tratado através de projetos de lei e não como medidas provisórias, como foi determinado pelo governo. Haddad criticou principalmente a gestão anterior na questão das contas públicas, diz que muito foi feito para que despesas fossem criadas sem a fonte de arrecadação, mas declarou que mesmo assim continua trabalhando dentro do Congresso para encontrar essas fontes de financiamento para essas despesas criadas. A gente lembra que em agosto do ano passado o Congresso aprovou um projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores, os 17 setores que mais empregam na economia brasileira. Mas a gente lembra que esse texto foi vetado integralmente pelo presidente Lula, mas o veto foi derrubado pelos parlamentares que depois promulgaram esse texto. E aí acabou gerando um atrito entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Tá aí, obrigado, viu, Márcio Rocha, pelas informações direto de Brasília, capital federal. E o ministro Haddad disse que ainda vai conversar com o ministro Alexandre Padilha para entender melhor esse episódio, a situação toda. Reforçou, não é, Zaidan, que já havia sido firmado um acordo entre o governo, claro, do presidente Lula e o Congresso Nacional, para tratar desses três assuntos, né, inicialmente previstos aí nesse projeto de lei, nos novos projetos de lei, que é a reoneração da folha de salários para 17 setores econômicos, o redesenho do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que é o PERSE, que o Márcio Rocha falou, entre outros tópicos, né? Então ainda vai ter uma conversa do ministro Haddad com o ministro Alexandre Padilha para entender melhor essa situação toda, né, Zaidan? Alguém está mentindo, porque o Ministério da Fazenda diz que está surpreso e fala até em traição a esse acordo. A direção do Senado refuta e afirma o seguinte: o Ministério foi avisado. Talvez por isso essa reunião do Haddad com o Padilha. Provavelmente o Haddad vai perguntar: você foi avisado?
disseram para você, porque ele é o articulador, você foi avisado que haveria essa retirada do dispositivo que tratava da alíquota previdenciária de municípios, porque no caso específico dos salários, dos empregos, já estava certo que só por projeto de lei, não é? Não seria por medida provisória. O Haddad provavelmente esperava que fosse mantida no projeto de lei a disposição para a reoneração da alíquota previdenciária de municípios. Municípios de até cerca de 140 mil habitantes, né? Esse é o número. O problema, Danilo, a medida provisória foi um grave erro. E foi uma afronta ao Congresso. Por quê? Como o Márcio acabou de dizer, o Congresso decidiu pela manutenção da desoneração até o final de 2027. Incluiu os municípios com até 140 mil habitantes. Porque são municípios que, na verdade, dependem de fundos estaduais e federais. Eles não têm recursos para a própria manutenção. E havia a história lá daquele programa de ajuda ao setor de eventos. Nesse caso não havia grande contradição. E acredito que o Congresso vai derrubar também isso. Vai derrubar a intenção do governo de acabar com o programa, embora o Haddad fale numa substituição por algo mais funcional e menos custoso, é óbvio, não é? Então, no geral, a medida provisória, ela não faz sentido porque o Congresso decidiu isso. Aí o Lula vetou. Então era a vez do Lula, ou seja, do governo se manifestar. Veio o veto. O que diz a Constituição? Volta para o Congresso, que pode derrubar ou não os vetos. Os vetos foram derrubados. Essa é a tramitação constitucional. O projeto de lei é uma afronta à Constituição? Não, mas afronta ao Congresso. É uma afronta ao Congresso. Porque ele havia acabado de decidir, o governo se manifestou no devido tempo, ou seja, com os vetos, e o Congresso voltou a se manifestar no devido tempo, derrubando os vetos. Acabou o assunto. Aí no dia seguinte se aparece com uma MP derrubando tudo que o Congresso havia decidido, e inclusive em matéria tributária. E aí as empresas, por exemplo, ficaram ali, aí, o que vai valer? Mesmo considerando que por ser matéria tributária só passaria a entrar em vigor em abril, agora, neste mês em que estamos, as empresas ficaram sem saber que planejamento vamos fazer. Os municípios, da mesma maneira, os municípios de até 140 mil habitantes. A medida provisória foi um erro político e administrativo. Então manda projeto de lei, que é o que vai acontecer. Hoje, esse projeto de lei seria rejeitado. Não passa no Congresso. Mas é o caminho. Esse é o jogo. Você manda para o Congresso o projeto, ele pode ser aprovado, pode ser rejeitado, pode ser modificado e aí sim aprovado. Agora, o que não pode é tentar enfiar uma medida provisória depois de uma decisão do Congresso Nacional irrefutável, Danilo. 3 horas.